Olá, amigas e amigos do Redação em Gotas. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a mais esta microaula deste canal sobre português e redação. Esta aula, aliás, tem um caráter um tanto especial, por dois motivos. O primeiro, pelo tema em si, que é um tema de fundamental importância para quem quer escrever qualquer tipo de escrita, desde redações de exames até livros, né? Algo mais com mais substância, com mais fôlego, né? Que é repertório, um tema importantíssimo. E o segundo motivo é que ele, em parte, provém de uma sugestão de um de vocês. No caso, o Manuel, identificado aí no YouTube como Manuel M, né? Não tem o sobrenome nem o local dele aqui, mas enfim, ele deixou uma sugestão, um comentário, por ocasião da microaula 16, que falou de evitar repetição de palavras, etc., que eu mostrei o dicionário, né? Lembram disso? E ele escreveu o seguinte: Professor, o senhor poderia fazer uma série de vídeos sobre pensadores e escritores que podem ser úteis para melhorar o repertório cultural e, claro, a argumentação. Um abraço. Um abraço aqui para você, Manuel. Obrigado, muito obrigado por essa sugestão. Mas enfim, claro que ele fala de uma série de vídeos sobre pensadores, escritores. Isso eu ainda estou estudando, quero ver como fazer. Talvez chame mais gente, aí, colegas, amigos, para dar força aí no que seria uma série bastante. Teria que ser muito consistente, né, para dar certo. Mas eu já vou adiantar esse tema do repertório, que estava programado, pelo menos na nossa programação inicial, para um pouco depois da aula 20, mas já por conta dessa sugestão do Manuel, nós vamos adiantar agora para a aula 18, né, a de hoje. Enfim, o que é repertório? Vocês sabem, né? Já ouviram falar? Claro que quem está fazendo, ou quem está tentando fazer vestibular, entrar numa faculdade, Enem, etc., estudando para o Enem, pelo menos já ouviu falar o que é repertório. Ou, em geral, né, esse termo é muito usado no campo da música. Por exemplo, o repertório de um cantor, de um compositor, de uma banda, né? O repertório do Roberto Carlos, Chico Buarque, Legião Urbana, U2, Beatles, ou então de compositores clássicos como Beethoven, Mozart, Puccini, etc., né? Ou seja, o que é o repertório? É o conjunto, né, de músicas, de composições, de canções que vão, claro, num compositor que esteja em atividade, por exemplo, que vão pouco a pouco, né, ganhando novos elementos, novas canções, novas músicas que vão sendo agregadas. Preste atenção muito neste verbo, agregar, né, vão se juntando às que já existiam anteriormente. E o que acontece no nosso caso aqui, o que é importante para nós, né, é o repertório de conhecimentos. De conhecimentos para que estejamos suficientemente abastecidos para fazer uma boa redação, num exame, num vestibular, num Enem, etc. Ou um livro, ou um artigo científico, né, qualquer tipo de texto, de gênero textual que seja. E nós não podemos fazer sem base, sem conhecimento. E ainda mais no caso de uma redação cujo tema é surpresa, né, não se sabe com antecedência, tem que se saber o máximo possível. Então tem que se agregar elementos a esse repertório. Muita gente fala em adquirir repertório. Na verdade, todos já temos algum repertório. Vamos adquirindo ao longo do tempo, desde a infância. Né? Repertório sobre a vida. E aí vamos ampliando. Aí sim, o termo certo é ampliação desse repertório. Mas não basta ampliar. Ele tem que se consolidar, se fortificar, né? Estar cada vez mais vigoroso, mais consistente, né? Tanto em quantidade como em qualidade. Ok? Agora, como se adquire, ou melhor, como se amplia esse repertório, né? E sobre temas de variados assuntos ainda por cima, como é que se faz isso? Vamos falar hoje do principal elemento para a ampliação do repertório, que é a leitura. Nós trataremos ainda em outros programas de outros elementos. A leitura é o principal, sem dúvida, ainda é, apesar de toda a diversidade hoje em dia de fontes de informação. Né? Não só com relação à leitura, mas fontes, por exemplo, audiovisuais, né? Entre outras. A coisa se amplia, a tecnologia tem trazido muitas coisas novas, mas a leitura continua sendo, mesmo na própria internet.
o principal elemento. Eu acho que isso é praticamente indiscutível, por mais que a imagem e o som também tenham sua importância. E vem as questões a partir desse dado, né, dessa informação de que a leitura é o principal elemento para ampliação do repertório. Vem as questões: o que ler? Como ler? De que maneira ler? Né? Primeiro eu vou falar dessas últimas questões: como ler ou de que maneira ler. As duas, na verdade, se fundem numa só, né? Claro, cada um tem seu jeito de ler, né, de adquirir a informação, o conhecimento a partir da leitura, mas eu vou passar uma receita básica e importantíssima para todos vocês. Não adianta ler muito sem ler bem, isso eu já falei até em outros vídeos. É importante ler não apenas em quantidade, mas principalmente em qualidade. Na minha opinião, vale mais aquele que lê, vamos supor, 10 horas por semana, mas lê bem, com atenção e com outros elementos que eu vou colocar aí daqui a pouco, do que aquele que lê 20, 30 horas por semana, mas tudo uma coisa atrás da outra, sem pensar muito, sem absorver de modo adequado todo esse conhecimento que ele está lendo. Claro que ler em quantidade é bom, mas tem de haver qualidade. Quais os elementos para uma boa leitura? Em primeiro lugar, prestar atenção ao que se lê. De preferência, com mínimo ou com nenhuma interferência. Então, interferência de pessoas, interferência da televisão, do próprio computador, de celulares, né? Evitar interferências durante a leitura. Certo? Então, ler com atenção, se focar, procurar mergulhar no texto que está sendo lido. Segundo elemento, compreender a mensagem geral do texto. Tem que se entender o que se leu. Né? Um texto, seja um texto pequeno, uma notinha de jornal, ou então já um artigo, uma reportagem no próprio jornal, ou um livro, tem que se terminar a leitura se sabendo o que foi lido. Ok? Mas mais do que isso, além da leitura global, do que se aprendeu de modo geral, no livro, no artigo, no texto de jornal, na notícia, o que quer que seja, é preciso, é importante reter o máximo de informações e de argumentos. Reter e entender. Né? Compreender cada um dos elementos que fazem parte do texto como um todo. Cada parágrafo traz uma informação diferente, pelo menos quando o texto é bom. Né? Quando o texto é bom, cada parágrafo traz algo de novo. Mas, aí vem o quarto elemento. Entender e compreender a linha de raciocínio que é usada pelo autor ou pela autora. Né? A lógica do texto. Do início ao fim, ele tem um encadeamento de informações. Diz respeito até a um elemento importante que é a articulação textual, coesão e coerência. Até falaremos mais ainda sobre isso no nosso canal. Né? Como o texto vai fluindo, como as informações e os argumentos vão se encadeando um ao outro, certo? Isso é importante. Além disso, quinto elemento, refletir. Reflexão é algo importantíssimo. Não adianta ler, ainda que se entenda o máximo possível do texto, sem refletir sobre ele. Refletir e, sempre que possível, questionar. Questionar o texto de modo geral, como os seus elementos. Não de modo forçoso, né? Modo forçado, né? Forçoso ou forçado, tanto faz. Mas enfim, questionar por questionar também não adianta. Mas qualquer coisa que vocês leiam, vocês não podem simplesmente aceitar de modo passivo. Claro, se for convincente, o texto, ótimo. Mas sempre que possível, questionar. Se sobrar alguma coisa que está estranha, olha, não achei que está bem legal, questionem. Isso vai ajudar a desenvolver a mente de vocês, o raciocínio, a capacidade de reflexão e de se aprofundar nos temas. Agora, para complementar isso, é importante comparar as informações que estão dispostas num texto com outros textos, com outros autores, ou até do mesmo autor. Interessante, às vezes do mesmo autor, às vezes não, isso é muito comum. Né?
autores que escrevem anos e anos, décadas e décadas, não necessariamente ele pensa hoje como pensou 30 anos atrás. Mas enfim, comparar com outros autores e com outras fontes de informação, né, trazidas não só pela leitura, certo? Então já falamos como ler. Agora, o que ler? Né? Bem, como já estamos com bastante tempo, a minha intenção até era abordar isso hoje. Mas vamos deixar para um segundo momento essa questão do o que ler. Porque ó, já tomamos aí mais ou menos 10 minutos. Né? Esse o que ler vai levar mais do que isso, ou quase tudo isso. Então, por hoje, eu agradeço. Ficam essas dicas iniciais sobre repertório. É um tema muito vasto, né? Nós mal terminamos a questão de leitura. Aliás, até pretensão demais querer em 2 aulas de 10, no máximo 15 minutos, querer falar tudo sobre leituras, no que se refere a repertório. Mas enfim, vamos deixar para um outro vídeo o que ler. Né? Quais os tipos de textos. Tema interessantíssimo. Então, por hoje, eu agradeço, né? E até a próxima aula do Redação em Gotas. Tudo de bom.